Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. E antes de começarmos o vídeo, eu já queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal, se você ainda não é inscrito, que você deixe seu like, comentasse alguns vídeos que você gostaria que abordássemos nos próximos. E eu tenho certeza que o céu tem uma palavra para sua vida. Semana retrasada falamos sobre ministério, né? E vamos continuar aí com essa temática de sempre falando de algo que está preponderante aí nos nossos dias. E hoje vamos falar sobre conflitos internos. E por que eu pensei em conflitos internos, gente? Porque conflitos internos é algo comum que todo mundo passa, todo mundo tem. Só que nem todo mundo sabe reagir a eles. Nem todo mundo sabe reagir a eles. E eu acho que o importante está aí mesmo, não no fato da existência do conflito, mas da forma como vamos reagir a esses conflitos. É onde entra a nossa resiliência, que é o fato da gente saber lidar com os nossos problemas de uma maneira positiva, por mais que a situação não seja tão favorável para isso. Conflitos internos, gente, eles não têm hora, eles não têm momento certo para nos atingir. Eles vêm de uma forma inesperada, mas quando a gente dá credibilidade mais do que necessário a esses conflitos, aquilo que era para ser usado como instrumento de progressão, de crescimento, acaba sendo um meio de retrocesso pela forma com a qual a gente lidamos com esse tipo de problema. Então, os conflitos internos, muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com eles, as maiores possibilidades sempre é de desânimo, os resultados sempre são negativos, a gente fica frustrado, a gente às vezes queremos atribuir a culpa a Deus, quando na verdade os maiores culpados somos nós. E é bom a gente sempre ressaltar algo que muitas das vezes quando a gente não conquista algumas coisas, não é porque Deus não quis, não é porque Deus quer nos maltratar, não é porque Deus não é um bom pai, não. Muitas das vezes não conquistamos algumas coisas é pela nossa falta de maturidade mesmo, é pela nossa falta de sabedoria, pela nossa falta de visão ampliada para aquilo que o céu tem pra gente. Porque a gente às vezes acha que o nosso jeito é sempre o melhor jeito e a gente quer fazer na nossa hora, no nosso tempo, dentro do nosso espaço. E isso precisa ser mudado em nós, porque muitas das vezes essas barreiras são colocadas por nós mesmos. Não é porque as circunstâncias não são favoráveis, não é porque Deus não quis, não é porque não deu certo, não é porque foi a vida, não, gente. Não deu certo porque nós mesmos colocamos essas barreiras. Então é sempre muito bom a gente lembrar que o intuito desses conflitos, o qual Deus nos permite passar, que é normal na vida de todo ser humano, então não é algo extraordinário se falar de conflito, porque é algo que todo mundo passa. Mas eu acho que o que faz diferença mesmo na vida do ser humano é a forma com que ele reage a esses conflitos, entende? É a forma positiva com que ele vai olhar, a forma com que ele vai olhar e vai dizer, não, a situação não está tão favorável, mas eu vou olhar para ela de uma forma positiva e de que ela veio para me fazer crescer. E sim, é com esse tipo de visão que o céu quer que a gente olhe para as nossas situações, para os nossos conflitos. Que a gente olhe para cada situação e entenda que eles vieram para nos fazer crescer, que eles vieram para nos fazer florescer, independente do campo em que a gente esteja, seja num campo abundante ou seja num campo escasso. Deus quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente amadureça, que a gente progrida, que a gente cresça ao invés de retroceder. Então, é sempre bom a gente entender que a forma com que a gente lida com os nossos conflitos é o que faz toda a diferença no final. E a gente tem uma mania de achar que quando estamos nesses períodos assim de crises em relação aos conflitos, a gente sempre acha que o problema maior é o que está ao nosso redor. E não é. A maioria das vezes o problema é nós mesmos, é porque a nossa visão está limitada, é porque a gente só foca naquele problema
E o conflito, aparentemente, ele vem com a intenção mesmo de travar aquilo que o céu já projetou para você. Mas é que tá aí a diferença, é você olhar para esse conflito e você dizer, não, eu não vou permitir que isso me trave, eu não vou permitir que isso me desanime ao ponto de eu banalizar aquilo que o céu já projetou para minha vida, ao ponto de eu esquecer, ao ponto de eu chutar a barraca, sendo que há todo um caminho a ser percorrido e que há outras vidas para serem abençoadas através da sua vida. Então entenda que esse conflito pela qual o céu te permite passar, esse conflito pela qual você perde o seu sono, esse conflito pela qual te traz dúvidas muitas vezes em relação àquilo que o céu disse que iria fazer você viver, é tão somente para você crescer, é tão somente para você florescer, mas para que isso aconteça, você precisa mudar, você precisa mudar a sua visão, você precisa procurar florescer dentro desse campo mesmo, não é você procurar mudar de lugar, mudar de estadia, não, é você tentar crescer nesse campo a qual o céu te colocou. Então entenda que esses conflitos vieram tão somente para te fazer florescer, para te fazer progredir, para te fazer chegar a níveis mais altos. Então, faça com que esse conflito, ao invés de ser retrocesso, seja crescimento para a sua vida. E peça a Deus a visão que Ele quer que você tenha, para que você possa alcançar o melhor que Deus pode te oferecer nessa situação que aparentemente não está tão favorável. Então não permita que esses conflitos da quais você está vivenciando te trave ao ponto de você banalizar aquilo que o céu já colocou para você fazer, que você tem no seu coração como propósito e não é de agora. Entenda que as aflições deste século não se compara com a glória que há de nos ser revelada. Então, pega esses conflitos a quais está te tirando teu sono, esses conflitos a quais estão de uma certa forma querendo te desanimar naquilo que você já estabeleceu como propósito, e faz o seguinte, tenta agir da forma mais sensata possível. Eu sei que é quase meio que impossível a gente tentar tornar uma situação desfavorável em algo favorável e em algo que no final vai nos beneficiar, mas a relevância mesmo que é de extrema importância não é o fato da existência do conflito, mas é como reagimos a ela. Então, ao invés desse conflito que veio aparentemente com a intenção de te fazer retroceder, faz com que ele te faça progredir, faça com que ele te faça crescer. Não permita que isso trave aquilo que o céu propôs para a sua vida como propósito. E eu tenho certeza que aonde o céu vai te levar vai bem mais além do que você imagina. A forma está como você reage a cada conflito que o céu te faz passar, a cada problema que o céu te faz vivenciar. Eu tenho certeza que para tudo isso é um propósito e a Bíblia afirma isso. Então pega isso e tenta olhar de uma forma diferenciada, tenta olhar de uma forma positiva e tenta entender que isso é tão somente uma estratégia do Pai para poder te fazer elevar níveis mais altos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um cheiro de carinho e não esquece de se inscrever no canal, tá? Deus abençoe.